Alô, galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o engenheiro e professor Juarez e vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o sistema cardiovascular. Interessa muito ao pessoal do 8º ano do ensino médio. Ensino médio não, fundamental, né, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, sistema cardiovascular. Sistema cardíaco do meu coração com o sistema vascular que são das minhas veias e artérias, ok? Vamos começar um pouquinho aqui com o meu desenho aqui que eu vou falar para vocês sobre o coração, tá? O meu coração está dividido basicamente em 4 cavidades. Quais são essas cavidades? Eu tenho o meu átrio direito e ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Às vezes você olhando de frente você acha que está ao contrário, né? Esquerdo do lado direito e direito do lado esquerdo. Mas eu tenho que enxergar meu coração sempre de frente, na mesma posição que eu estou. Aqui esquerdo e aqui direito, ok? Então continuando aqui, ó. Eu tenho duas cores aqui. Eu tenho um azulzinho de um lado e um vermelhinho do outro. Isso está diferenciando para mim o que é sangue venoso, rico em CO2, e sangue arterial, rico em O2. Pessoal, vamos analisar o caminho aqui que acontece dentro do meu coração. No meu coração, pessoal, todas as veias do corpo, elas vão entrar aqui pelo meu átrio direito. O meu sangue cheio de CO2 vai entrar pelo átrio direito, vai passar para o ventrículo direito e em seguida vai ser bombeado para o pulmão. No pulmão ele vai ser transformado em sangue arterial, vai retornar aqui, ó, vermelhinho agora. Sangue arterial entra no meu átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo, ok? Então esse é o caminho que eu tenho no coração, pessoal. O coração basicamente ele é formado por um músculo chamado miocárdio, por isso que às vezes o pessoal fala em infarto do miocárdio. É um músculo e uma pleura que reveste ele, ok? Então, ele é um músculo. É o único músculo autônomo, ou quer dizer o quê? Que ele funciona sozinho, sem que eu precise pensar, né? Sem que meu cérebro precise ficar enviando impulsos para ele, ok? Então, eu tenho o único músculo autônomo que eu tenho no corpo, é o coração. Ok, falei um pouquinho do coração, vamos falar agora do nosso sistema cardiovascular, ok? Então, o meu sistema funciona entre o coração e as veias e artérias do corpo. O sistema do ser humano é considerado um sistema fechado, pessoal. Por que é um sistema fechado? Como vocês podem observar, eu tenho uma bomba central, que é o coração, de onde sai para o meu corpo todo o sangue e retorna, formando um ciclo fechado. Depois eu tenho a minha circulação pequena, que acontece entre o coração e o pulmão, que acontece a mesma coisa. Sai do meu coração, vai para o pulmão, e retorna para o meu coração fazendo um outro ciclo fechado. Então, nosso sistema é fechado, ok? Só que tem algumas dúvidas que sempre acontecem aqui. Vou dar um pequeno exemplo. Quando se fala em sangue venoso, a ideia é que todo o sangue venoso circula pelas veias. Porém, isto não é verdade. Então, vamos entender por quê. Pessoal, veias é tudo que entra no coração. E artérias é tudo que sai do coração. Então não é definido pelo sangue arterial ou venoso, mas sim se ele está entrando ou saindo do coração. Então vamos analisar por que nem todo o sangue venoso circula por veias e nem todo o sangue arterial circula por artérias. Vamos analisar um pouquinho. Pessoal, eu tenho o sangue venoso saindo do meu corpo e entrando no coração. Se ele está entrando no coração, ele vai por uma veia, ele está entrando. Ele vai passar pelo coração, pelo processo que a gente falou anteriormente, e ele vai sair esse sangue venoso do coração, para ir até o pulmão. Quando ele está saindo por uma artéria, pessoal. Ele sai por uma artéria, mas ele continua sendo sangue venoso ainda, pois ele não foi oxigenado no pulmão. Novamente, saindo do pulmão agora e retornando para o coração. Se entra no coração é uma veia. É uma veia, porém, está cheia de sangue arterial, pessoal, porque está cheio de O2. Então é uma veia carregando sangue arterial. Passa pelo processo novamente que a gente falou do coração e vai ser enviado para o corpo. Aí sim, eu tenho uma artéria carregando sangue arterial. Tranquilo? Então não confundam esse sistema de veia com artéria. Então posso ter veias carregando sangue arterial e artéria carregando sangue venoso. Ok? Então a gente falou um pouquinho sobre o processo, porém agora eu quero saber como esse sangue é bombeado pelo meu corpo. Então vamos analisar aqui. Existem dois processos. Um chama sístole e outro diástole. O que é sístole e o que é diástole?
Eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês não esquecerem mais. Diástole, pessoal, é quando o meu coração está se enchendo de sangue. Ou seja, o meu coração está se relaxando e enchendo de sangue, está acontecendo um processo chamado diástole. Nesse momento que está cheio, logo em seguida meu coração precisa se comprimir para empurrar o sangue para o corpo todo. Esse movimento se chama sístole. Então, novamente, diástole, relaxamento do coração, quando ele está se enchendo de sangue. Sístole é quando ele está se comprimindo para que ele possa bombear o sangue por todo o corpo. Então se agora eu já sei o que é sístole e o que é diástole, dá para mim analisar também as minhas veias e artérias. Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho veias e artérias. As minhas veias, elas possuem uma parede mais fina que as minhas artérias. As minhas artérias possuem uma parede mais grossa. Por que isso acontece? Então vamos analisar. Eu tenho uma veia, então eu posso ver que as paredes delas aqui são bem fininhas. E eu tenho uma artéria, você vai perceber que a parede dela aqui é bem mais grossa, ok? Então isso aqui é uma veia, isso aqui é uma artéria. Isso acontece, pessoal, pelo motivo. Eu falei para vocês que a artéria é tudo que sai do coração, então ela está em alta pressão. Então essas paredes precisam ser mais grossas para resistir essa pressão. As minhas veias não, elas estão retornando do corpo para o coração em pressão baixa. Então as paredes dessas veias são mais finas. Porém, nas veias nós temos algumas válvulas. Aí o pessoal me pergunta, mas por que eu preciso de válvulas dentro das minhas veias? Só, como eu falei para vocês, o meu sangue passa em baixa pressão. Como ele está em baixa pressão, ele corre o risco de retornar. Como eu não quero que ele retorne, essas válvulas elas se fecham, impedindo o refluxo. Então, ou seja, o refluxo do sangue. Quando ela tenta retornar, ela se fecha e o sangue não volta. Quando ela está bombeando novamente, ela abre, passa o sangue, depois ela fecha novamente, impedindo o refluxo. Então sabemos aí um pouquinho sobre veias, artérias, sobre o nosso sistema. Mas existe uma outra curiosidade que é sobre a nossa pressão arterial. Nós ouvimos falar às vezes em pressão, por exemplo, 12/8. Mas ninguém sabe o que quer dizer 12/8. Eu vou explicar rapidinho para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho, e quando alguém fala para vocês uma pressão 12/8, vocês saberem do que a gente está falando, ok? Então, 12, ele significa 120 milímetros de mercúrio. E o 8 significa 80 milímetros de mercúrio. Professor, tudo bem, mas o que significa isso aqui para nós, né? Então, pessoal, só para vocês entenderem, quando eu estou medindo essa pressão, eu estou medindo ela em dois processos. A minha pressão alta é no meu momento da sístole, que a gente falou ali em cima. Sístole. Pois, como ele está comprimindo, ele está aumentando a pressão arterial naquele momento. Então eu meço minha pressão arterial, na sístole é a pressão mais alta. Durante o momento da diástole, que é o relaxamento, então ele tem menos pressão quando está sentindo de sangue. Então é a diástole. Então, quando eu estou comprimindo a minha pressão alta, quando eu estou relaxando, minha pressão mais baixa. Então, pessoal, essas pressões elas podem alterar, pode ser um pouco mais alta, mais baixa, porém ela nunca pode se igualar. Quando essas duas pressões estiverem igual, significa que o meu coração está parando, ok? Então, pessoal, isso aqui é um breve comentário sobre o sistema cardiovascular. Espero que vocês aproveitem bem aí. Obrigado a todos, dá um like e até a próxima.